Boa noite família. Todo mundo bem? Tô muito animado porque hoje eu vou falar, acho que de todas as coisas da Bíblia, a coisa que mais eu amo. E cara, não que eu tenho mais facilidade de falar, mas a boca fala do que está cheio o coração, né? Então eu amo falar sobre Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a nossa devoção a Cristo. Quantos aqui são devotos a Cristo? Amém? Glória a Deus. Para você que nos assiste online, seja muito bem-vindo. Eu, do fundo do meu coração, oro para que o Espírito Santo invada a sua casa, para que você realmente sinta a presença dele, porque a presença dele aqui hoje está diferente. Ele está aqui, ele está se movendo, ele tá muito boa essa presença. Deitaram, hein, mano? Glória a Deus, velho. E eu sei que Deus vai falar e vai ser uma bênção. Eu queria que você ficasse em pé para nós começarmos orando, invocando e agradecendo a presença dele, agradecendo quem ele é e as coisas que ele faz por nós todos os dias. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, Deus, por mais um dia na tua presença, por mais um dia onde nós podemos testemunhar, Pai, a tua bondade, a tua graça, o teu favor, as tuas misericórdias. Deus, eu quero pedir que o Senhor fale através da minha vida, sabe, Pai, que Deus, o Senhor conhece meu coração e sabe que eu não desejo holofotes, que eu desejo sim ser usado para o Senhor e pelo Senhor, para que vidas sejam transformadas. Eu te peço isso, que se existe no meu coração alguma vaidade, algo que possa impedir o teu espírito de fluir, Pai, eu quero que o Senhor tire agora, por favor, em nome de Jesus, que o Senhor tire toda a vaidade da minha vida, sabe, que o Senhor tire tudo aquilo que possa atrapalhar todos que estão nos assistindo ou estão aqui presencial, de receber aquilo que o Senhor tem, Deus. Eu quero pedir que o Senhor me diminua, porque quando o Senhor nos diminui, a tua presença cresce, e a tua presença ela é manifesta, e as coisas começam a acontecer, e cura acontece, e restauração acontece. E eu te peço, Pai, que essa palavra venha trazer, Pai, um impacto na vida de cada um aqui, assim como trouxe na minha também, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço por tudo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Todo mundo pronto? Uou, glória a Deus. Bom, nós estamos nessa série chamada Devotos. E nós explicamos na última semana que muitas vezes nós temos a tendência a ligar palavras à religião, certo? Amém? Todo mundo lembra disso? Quem não lembra, eu dei um simples exemplo. Quando eu falo a respeito de devoto, automaticamente nós ligamos essa palavra aos católicos, às coisas de católico, não é verdade? Mas quando eu falo uma palavra que é da mesma raiz, que é devocional, automaticamente nós conectamos essa palavra, nós fazemos um link com pessoas que são cristãs, com pessoas que professam a mesma fé que nós professamos. Então algo está errado. Devoto é uma palavra muito poderosa. Pessoas devotas têm a sua vida transformada. E eu quero trazer mais uma vez que a devoção a Cristo é capaz de gerar uma transformação radical. Amém? Uma pessoa devota é uma pessoa comprometida. Uma pessoa devota é uma pessoa que admira. Uma pessoa devota é uma pessoa dedicada. E sobre isso nós falamos semana passada, e nós usamos o exemplo de Jó como devoção a Deus. Amém? Todos aqui comigo? Glória a Deus. Então em todas essas séries, em toda essa série que nós estamos fazendo, vocês vão perceber alguma semelhança entre essas pessoas que eu vou citar e o estilo de devoção. Porque a devoção que foi para eles é a que tem que servir para nós. Porque eles são pessoas que nós devemos nos espelhar, não é verdade? Se eu falar de Jó, se eu falar de Davi, se eu falar de Pedro, se eu falar de Maria Madalena, se eu falar de, sabe, de Sara, se eu falar de Débora, tantas mulheres na Bíblia foram mulheres extraordinárias, extremamente devotas. Se eu falar de devoção a Cristo, nós temos aqui Maria Madalena, que para mim foi uma mulher assim, cara, extraordinária. Ela amava tanto a presença de Jesus, ela amava tanto estar com Jesus. Pedro foi uma pessoa extremamente devota, ele queria estar na presença de Jesus. Todos os discípulos de Jesus queriam estar ali. Em todas essas pessoas nós conseguimos ver três características. Primeira característica, tanto na vida de Jó quanto na vida dessas pessoas:
A devoção, ela não é um ato, a devoção, ela é um estilo de vida. Maria Madalena, quando teve sua vida transformada, ficou devota, e devota em um outro nível, a ponto, sabe, de desejar tanto a presença de Deus, de Jesus, perdão. Pedro, sabe, a devoção, ela não pode estar ligada às circunstâncias. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que a devoção sempre é recompensada. Primeiro ponto, a devoção, ela não é um ato, é um estilo de vida. Segundo ponto, a devoção, ela não pode estar ligada às circunstâncias. E terceiro ponto, a devoção sempre é recompensada. Mas se eu pensar em devoção a Cristo, eu não tenho como não falar especificamente de uma pessoa. Quem aqui pode adivinhar? Quem aqui pode adivinhar? Fala alto aí na máscara que não dá para ouvir. João, também, João foi, né, discípulo amado segundo ele, mas não é João. Paulo. Esse para mim foi um cara assim extraordinário. Paulo, eu creio que não é que ele seja complexo, mas ele é um cara muito profundo. Se nós formos pegar na Bíblia, Paulo, ele tem uma profundidade intelectual, mas ao mesmo tempo ele nos ensina tantas coisas. E é por isso que eu quero falar dele hoje, porque Paulo teve muita relevância na Bíblia, muita relevância. Vocês sabiam que dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 14? Do Novo Testamento, 27 livros, Paulo escreveu 14. Ele escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, ele escreveu Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e também o livro de Hebreu. Algumas pessoas acreditam que o livro de Hebreu não foi Paulo, mas nós acreditamos, eu acredito, o apóstolo Lamartine também acredita que foi Paulo quem escreveu. Então, Paulo escreveu 14 livros do Novo Testamento. Se nós pegarmos a Bíblia, que tem 66 livros, Paulo escreveu 14 livros de 66, ou seja, eu estou falando basicamente de quase 22% da Bíblia inteira foi escrita por Paulo. Além das cartas que não foram publicadas. É sabido que houve mais uma carta para a igreja para Corinto, né? Não é Coríntios. Para Corinto, mas não foi publicada. E alguns estudiosos também acreditam que houve uma carta para Laodiceia, que também não foi publicada. Então, cara, Paulo teve uma vida absurda com Jesus. Ele desejava e ele tinha tanta paixão que ele não podia se conter. Então ele teve que fazer o que ele tinha que fazer, expandir o reino e mostrar o amor de Jesus. No Novo Testamento, talvez o nome de Paulo tenha sido o segundo mais citado, depois de Jesus, lógico. Paulo teve seu nome, Paulo. Eu não estou falando de Saulo, estou falando de Paulo. Paulo no Novo Testamento aparece mais ou menos 170 vezes. Então Paulo tem muito a nos ensinar, muito a respeito de devoção. Nós temos que aprender e imitar Paulo, porque Paulo agradou o coração de Jesus. Amém? Por ser essa pessoa tão influente e especial, nós vamos estudar alguns momentos na vida de Paulo onde essa devoção se revelou. E o primeiro momento é a devoção de Paulo através do tempo. Bom, para quem todos aqui eu acredito conhecem, mas Paulo era um cara extremamente influente. Paulo era chefe da guarda do Sinédrio, ele tinha um controle muito grande, era um intelectual, estudioso, conhecia absolutamente tudo e perseguia os cristãos. A Bíblia conta e alguns relatos mostram que, a Bíblia na verdade não conta, mas alguns relatos mostram que Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. Algumas pessoas acreditam inclusive que foi Paulo quem mandou apedrejar Estevão. Ele era um perseguidor dos cristãos. Até que um dia, no caminho para onde ele estava indo, para Damasco, ele teve um encontro com Jesus e ali a sua devoção começa. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 9:35. Aliás, capítulo 9, versículo 3. Atos, capítulo 9, versículo 3. Diz assim: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Algumas pessoas acreditam que um processo de conversão demora algum tempo, passa por um processo. Na vida de Paulo não, a conversão dele ela foi instantânea, e a devoção foi instantânea, a ponto de daquele momento a sua vida foi para sempre transformada. A partir daquele ponto a sua vida foi extremamente transformada. Ele deixa de ser um perseguidor para se tornar um perseguido. E é exatamente isso na nossa vida que tem que ser. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e se torna uma pessoa devota, você precisa mudar os seus hábitos. E você precisa entender uma coisa: que você deixa algumas posições que hoje ocupam a sua vida. Como por exemplo o órfão. Você deixa de ser uma pessoa órfã para se tornar um filho. Você deixa de ser egoísta para se tornar uma pessoa que entende o Evangelho, entende que o Evangelho diz que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo, e você começa a doar mais de si, mais do seu tempo. Você entende que tudo aquilo que você recebe de Deus, a sua prosperidade, a sua paz, ela precisa ser compartilhada com pessoas. Quando você é uma pessoa devota e entende e tem uma conversão instantânea e verdadeira, não tem como não refletir a luz de Jesus. É impossível que isso não aconteça. O Lamartine conta que quando ele tinha 19 anos e ele se converteu, e essa história para mim é uma das mais lindas, porque mostra que nós não precisamos de uma escola. Você não precisa de ter 15 anos, 5 meses, 10 meses de convertido para falar de Jesus. Você vai falar de Jesus quando ele realmente for relevante na sua vida. E é por isso que tem muita gente quieta hoje. Eu não estou falando muita gente aqui, estou falando que no mundo existem muitos cristãos quietos. Sabe por quê? Porque Jesus não é tão relevante assim. O Lamartine, quando se converteu aos 19 anos, voltou para sua casa e na mesma noite ele converteu 3 amigos. Uma pessoa que não tinha conhecimento bíblico, uma pessoa que tinha iniciado a sua vida com Deus, pregou o Evangelho, falou daquilo que ardeu no seu coração, e 3 vidas se converteram. E é disso que eu estou falando. Quando você entende o seu papel, depois que você se torna uma pessoa completamente devota, você entende que algumas coisas são quebradas na sua vida, e alguns rótulos que Satanás joga sobre você, que ele lança sobre você de maneira sutil, não tem mais valor. Não é verdade? Filipenses 3:3 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando você se encontra com Jesus, deixa eu te falar uma coisa: o seu passado ele não importa mais. A palavra de Deus diz que se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Paulo aqui ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, eu não me importo das coisas que eu fiz, passou. Hoje eu sou uma nova criatura, eu prossigo para o alvo, eu prossigo porque eu tenho que falar do Evangelho, porque eu tenho que viver uma vida de transformação, porque eu tenho que mostrar para as pessoas aquilo que eu recebi. Nós precisamos nos levantar para que pessoas possam experimentar da mesma coisa que nós experimentamos todos os dias. Eu não estou falando que uma vida cristã não tem problema, tá, gente? Nós nos deparamos com dificuldades, é normal, isso acontece com rico, com pobre, com qualquer um, com pastor, com ovelha. Mas essas situações, elas não podem definir o nosso relacionamento com Deus e a nossa devoção com Deus. Não definiu Paulo, não definiu em Jó e não pode ser definido em nós. Quando você tem um encontro com Deus verdadeiro, você não fica preso às suas más experiências. Pessoas que sentem e se entregam de forma completamente devota, deixam para trás o seu passado e focam no futuro, focam realmente para onde elas vão. Então, se você é um divorciado, esse rótulo não te pertence mais. Então, se você
teve um caso de adultério na sua casa, esse rótulo não te pertence mais. Não estou falando que a consequência ela foi embora, mas o rótulo já não pode estar mais sobre você, porque Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Em contrapartida, isso não nos dá legalidade para viver uma vida extremamente mundana e perversa. Paulo nos ensina, Paulo nos exorta, e Paulo pregava a santidade também. Quando nós nos encontramos com Jesus, não importa de onde você veio, não importa o seu background, o que importa é para onde você vai, e um dia você vai estar sentado junto com Ele perante Deus. Amém? O segundo ponto é a vida de Paulo e a maturidade conquistada. Paulo, ele tinha um background muito bom, ele era um estudioso. A partir do momento que ele se converte, não que aquilo não tinha mais importância, mas ele precisava de algo novo, ele precisava conhecer a Deus de forma mais profunda. E então ele viaja e fica 3 anos na Arábia estudando. Estudou por 3 anos, até o ponto que ele estava já firme para sair, para voltar para Jerusalém e pregar. A gente olha hoje a história de Paulo, mas se nós formos nos aprofundar na história dele, você vai perceber que não foi fácil tudo que ele passou. Vocês sabiam que num período de 11 anos, eu estou falando de 47 depois de Cristo até 58 depois de Cristo, Paulo fez 3 viagens missionárias. Em 11 anos, 3 viagens missionárias. Durante essas 3 viagens missionárias, ele rodou aproximadamente 10.200 quilômetros, a somatória. Numa época que não tinha avião, numa época que não tinha helicóptero, numa época onde não tinha navio, não tinha carro, o máximo que tinha era um camelo, um burrinho para ajudar ele. 10.200 quilômetros. E aí quando Deus pede para a gente, quando Jesus fala com a gente, você pode pregar numa comunidade, você pode falar do amor de Cristo aqui no Ceasa, você pode falar do amor de Jesus, sabe, na Cracolândia, você pode falar do amor de Cristo. Sabe qual a desculpa de muitas pessoas? Cara, é muito longe de onde eu moro. Eu fui um tempo atrás chamado para pregar num culto de aliás, o Lucas foi comigo, o Lucas e o Pedro. Era uma conferência de jovens lá em Ibiúna. E quando essa pessoa chamou eu e a Érica para pregar lá, ela falou assim: olha, mas a gente está num lugar bem longe de São Paulo. A gente está em Ibiúna. Eu falei: olha só, a menos que seja outro estado, porque para outro estado eu preciso me programar melhor. E a menos que não seja tipo São José do Rio Preto, que é lá em cima. Se for próximo, até 2 horas, eu vou felizão, amarradão, porque eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. E cara, muitas vezes dentro do nosso bairro nós não temos coragem. E eu estou te falando desses dados de Paulo para que você crie coragem. Porque se você usa dessas desculpas para não pregar do Evangelho, para não sair do seu lugar, para ficar na sua casa, eu quero te falar uma coisa muito triste. Você pode ser qualquer coisa, você pode ser um bom cristão, você pode ser uma pessoa, um levita, você pode ser um diácono, mas você não é uma pessoa devota. E a intimidade do relacionamento que Paulo experimentou e que Jó experimentou, você nunca vai conseguir experimentar. Só existe um jeito de nós experimentarmos tudo isso que eles experimentaram, é sermos parecidos e devotos com a mesma intensidade. Paulo viveu uma série de atentados durante a sua vida, até a sua morte, mais ou menos no ano de 66, quando ele foi decapitado. Ele viveu muita coisa, ele passou por muita coisa. Eu estou falando aí de 33 anos aí de ministério de Paulo. Ele viveu cada perrengue, embora ele tenha sofrido tanta coisa, mas a maturidade dele era tão grande, que essa maturidade que ele tinha fez com que ele jamais questionasse a bondade e o amor de Jesus com ele. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Filipenses 4:12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas muitas vezes pegam essa frase. Eu lembro que antigamente, hoje a galera que tem tipo acima dos 30 anos, digamos assim, lembra que tinha os versículos, né, no carro, do esmilinguido, daquele negócio que você colava atrás do seu carro, era aquela coisa horrível, mas de uma forma legal pregava o evangelho. Tinha aqueles adesivos, e aí tinha essa frase, tudo posso naquele que me fortalece. E pessoas pegaram esse versículo sem entender o contexto. Então pessoas estavam indo para a igreja: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou feliz, eu vou jogar bola, posso todas as coisas, eu posso tudo. Mas o que Paulo está falando aqui são coisas que ele passou, que ele viveu na carne: fome, fartura, escassez. Paulo passou por problemas como humilhação. Na Bíblia ela conta uma história que Paulo, chegando em Jerusalém, foi acusado injustamente de ter levado um grego para o templo, foi espancado, foi expulso do templo, foi preso. Chegou nessa prisão, era uma prisão extremamente arbitrária, que ele corria risco de morte. Então ele tem que se sujeitar a fugir da prisão como um bandido, porque ele corria risco de vida. Foi içado por um cesto até que conseguiu fugir. Pensa a humilhação de um cara como esse, sendo acusado de algo que ele não cometeu, de um crime que ele não cometeu, sendo acusado como um bandido, tendo que se expor a isso. Paulo passou por isso, passou por humilhação. Quantas vezes nós não passamos por humilhação? Talvez você no seu trabalho com o seu chefe, que muitas vezes usa de palavras duras para te humilhar. Quantas vezes nós não passamos isso, até mesmo dentro da nossa família, quando um pai te lança uma palavra muito forte, muito pesada, quando um filho fala alguma coisa muito pesada para você. Quantas vezes nós não vemos isso, talvez dentro de outras igrejas, porque aqui dentro nós não vemos, dentro da IA não acontece, mas dentro de outras igrejas a gente sabe o que acontece. E pessoas se afastam, pessoas preferem ficar longe de Deus, preferem ficar longe de Jesus, preferem questionar a bondade de Jesus, preferem questionar e duvidar daquilo que Ele diz que Ele é. Paulo não fez isso. Ele não parou aqui quando ele foi espancado em Jerusalém. Você sabe que Paulo foi preso injustamente quando era transferido. Ele foi preso injustamente e o barco dele afundou enquanto ele estava lá sendo transferido para a prisão. Paulo foi açoitado na Macedônia. Paulo foi apedrejado em Listra. Paulo foi espancado em Jerusalém. Paulo foi picado por cobra. Paulo teve mais 2 naufrágios. Cara, Paulo viveu muita coisa pesada que provavelmente muitos cristãos na primeira luta já tinham saído. Vocês percebem uma coisa? Quem aqui gosta de batalha espiritual? Levanta a mão aí. Ninguém gosta? Só você, Caião. Tem um monte de gente aqui que gosta de batalha espiritual, levanta a mão. O Divaldo também é bravo na batalha espiritual. Você percebe quando você começa a enfrentar uma dificuldade? Você começa assim: olha só, vou fazer um jejum. E aí você começa o jejum, a sua vida está perfeita. No primeiro dia do jejum, o pneu do seu carro fura, o seu chefe briga com você, você torce o seu pé, você pisa do cachorro, tudo de errado que poderia acontecer, acontece. Não é assim? Batalha espiritual, gente. Quantas pessoas, eu conheço uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou assim: eu comecei um jejum hoje e eu estou encerrando hoje. Eu falei: como é isso? Ele falou: deu tudo errado e acho que é melhor eu não jejuar, porque enquanto eu não jejuava estava tudo bem. Eu falei: você não entendeu. Continua, persevera, sabe, mantenha a sua fé, mantenha a sua cabeça erguida, não para, porque quando você parar, Satanás vai ter vencido. E é isso que nós precisamos entender, sabe? Cara, nada do que a gente viveu, eu trouxe aqui 2 exemplos, Jó e Paulo. Nunca se viu, eu acho que talvez na humanidade, na história da humanidade, uma pessoa que sofreu tanto quanto Jó. Eu não conheço nenhum cristão, talvez em países da janela 1040, países perseguidos exista, eu sei que existe, mas eu não conheço uma pessoa também que sofreu tanto quanto Paulo.
ser apedrejado por algumas vezes, ser espancado por algumas vezes, naufragar algumas vezes, ser picado por cobra algumas vezes, sabe? Ele não parou, e nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós temos que usar a Bíblia para transformar a sociedade, e não deixar com que a sociedade transforme a Bíblia. Amém? Na semana passada eu encerrei a palavra comentando Romanos 8:31, que para mim é um dos versículos mais lindos na Bíblia. Deus tem falado muito através desses versículos comigo ultimamente. E quando eu criei essa série de mensagens na minha mente, eu já tinha um personagem para cada um. Eu já tinha um personagem para devoto a Cristo, eu já tinha um personagem para devoto a Jesus, para devoto a Deus, para devoto a Cristo, e um para devoto ao Espírito, que vai ser na semana que vem. E eu li na semana passada Romanos 8:31, e mal sabia eu que isso era um prenúncio daquilo que Deus queria falar no dia de hoje. Deus mudou o meu personagem de devoto a Cristo. Eu quero que você abra comigo Romanos 8:31. Isso eu preciso que você preste muita atenção quando você lê comigo isso. Romanos 8:31 até o 39, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu peguei basicamente esse primeiro versículo desse capítulo para falar a respeito de Jó, para falar a respeito, para te empoderar e falar: olha só, se Deus é com você, ninguém pode resistir a você. Eu até dei o exemplo usando o meu amigo Diogo aqui. Falei: olha só, vem aqui, Diogo. O Diogo é grande. Eu falei: olha só, se a gente sair na porrada aqui, eu e você, de forma esportiva, né? Esportiva, talvez aqui é 50% de chance para cada um. Mas e se eu trouxer o Anderson Silva do meu lado aqui? E ele falou: eu vou correr. Eu falei: é exatamente isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você com Deus é a maioria. Você tem que sempre entender isso. Amém? Se Deus é por você, nada pode contra você. Quem será contra nós? Mas eu vou continuar aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Vou parar um pouquinho aqui. O que tem te separado do amor de Cristo? Você não precisa levantar a sua voz e responder. Pensa com você, o que tem te separado do amor de Cristo? Talvez sejam seus pensamentos de que, cara, eu sou um fracassado, sabe, nada que eu faço dá certo. Talvez sejam as suas atitudes, talvez seja o seu relacionamento com o seu namorado, talvez seja a sua compulsão por algum tipo de droga, algum tipo de dependência, talvez seja a mentira, talvez seja a vaidade. O que tem te separado de Deus? Pensa um pouquinho com você mesmo, medita aí. Quem nos separará do amor de Cristo? De forma bem prática, o pecado te afasta do amor de Cristo. E o pecado quem comete somos nós. Ninguém comete um pecado por nós. É a nossa atitude, é a nossa decisão. Deixa eu te falar uma coisa. Existem certos eventos na sua vida que você não controla, mas a forma como você responde vai determinar o resultado. Você entende isso? Existem certos eventos, talvez você tenha sido abusada na sua infância e você realmente não tem como controlar isso. E se isso aconteceu com você, eu lamento de todo o meu coração. E eu sei que machuca, porque nós conhecemos história, nós tratamos vidas aqui. Mas você pode olhar, esquecer das coisas que para trás ficam e seguir para o alvo. E deixar com que Deus trabalhe essa ferida. E deixar com que Deus cuide de você. Sabe? O que te separa do amor de Cristo?
Mas ele continua dizendo: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. Ou seja, meu querido, você pode estar vivendo o que você está vivendo, a pior luta. Você é mais do que vencedor. Amém? Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você tiver uma vida devota a Deus, nada poderá te separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Não vai ser uma dificuldade. Não foi um apedrejamento que separou Paulo do amor de Deus. Não foi um momento ruim na vida de Jó, onde ele perdeu seus filhos, que separou ele do amor de Deus. Não pode ser um momento onde nós, eu e Érica, tivemos 2 abortos que vão nos separar do amor de Deus. E não pode ser você que teve uma história triste. Essa história triste não pode se separar do amor de Deus. Se você tiver uma vida devota, você vai entender isso. Se a sua luta é enorme, faz com que você, cada vez que enfrente essa batalha, você questiona a bondade de Deus, você nunca vai entender esse nível de maturidade que Paulo teve, que Jó teve. Eu disse várias vezes aqui que Deus nunca é o problema. Jesus nunca é o problema, Ele sempre é a solução. E Ele quer tratar a sua vida hoje. Amém? Vocês já viram alguns animais machucados? Quando é encontrado na rua, cachorro que foi espancado, cachorro que foi atropelado. Todo mundo já viu algum vídeo pelo menos desse, que um cachorro machucado, ele sempre se esconde, ele fica escondido. E aí você tenta chegar perto, ele rosna, ele te morde. Aí você pensa: cachorro burro, cara, eu quero cuidar de você, você está querendo me morder. Essa é a nossa primeira atitude. Sabe, falar: meu, que cachorro mané, eu estou aqui tentando salvar ele, resgatar, dar comida, cuidar dos ferimentos dele, e ele quer me morder, quer saber? Fica aí. Mas existem ONGs que não desistem. Eu já cheguei a ver vídeo de uma ONG que foi resgatar um cachorro, que ela ficou mais de 3 horas para conquistar a confiança do cachorro, para que esse animal fosse resgatado. Eles ficavam lá e o cachorro vinha, rosnava, e eles... Cara, é lindo. E é exatamente isso que acontece muitas vezes com a nossa vida. Você está tão machucado por pessoas, você está tão machucado por placas de igreja, você está tão machucado por sonhos que foram frustrados, que você fica extremamente acuado num canto rosnando. E quando um pastor que quer te trazer uma palavra de Deus chega perto, você rosna e espanta, você rosna e espanta. Mas ONGs são boas, mas Jesus Cristo é bem melhor que qualquer ONG. E Ele está lá pensando: filho, deixa eu chegar até você, para que eu consiga tratar a sua ferida, para que eu consiga te dar amor, e para que você tenha uma vida reestruturada e que você tenha um futuro melhor. É isso que Jesus faz. Quando eu penso uma vida devota, eu penso nessa imagem aqui, ó. A gente não sabe, mas na Nigéria existem cruzadas que 3 milhões de pessoas se convertem em uma noite. Existem cruzadas que 15 milhões de pessoas se deslocam para um lugar só. Eu próprio conheci uma pessoa que estudou comigo, que ela foi numa cruzada, ela era uma nigeriana, e ela ficou 3 dias para chegar até a casa dela depois de uma cruzada. Isso é devoção. Nós tivemos o evento aqui no Brasil, Descende, em janeiro. E a presença de Deus era tão poderosa, e eu vi aqueles jovens completamente devotos, rendidos à presença de Deus, que eu nem tinha chego onde eu tinha que chegar, dentro do estádio. Eu já estava todo arrepiado. Quando eu cheguei, o Lamartine já estava chorando, eu olhei para o lado, a Érica estava chorando, porque a presença de Deus estava naquele lugar. E os jovens ali ficaram por 12 horas, de pé no sol, com o braço estendido. E por conta dessa devoção, eu disse que a devoção ela é sempre recompensada. Pessoas foram curadas,
Pessoas levantaram da cadeira de roda, cegos viram, surdos ouviram. Porque a devoção com Deus, ela te gera intimidade a ponto de você confiar a sua vida por completo a Ele. Eu não sou melhor do que vocês, de verdade, não sou mesmo. Mas eu decidi viver intensamente o Evangelho. Eu tive a oportunidade de ir no primeiro Descende que teve lá em Orlando. E o John tinha 6 meses. A Isadora foi com a gente, tinha mais gente da igreja, o Lucas foi também. E eles podem comprovar. Eu fiquei das 8 da manhã às 7 da noite no estádio com uma criança de 6 meses. Eu não fiquei em camarote, eu não fiquei em cadeira, eu fiquei no gramado de pé, num calor dos não posso falar aqui, mas num calor brabo, 30 e tantos graus, a ponto da água ter acabado no estádio, não tinha mais água para vender no estádio. E aquela viagem para mim foi um marco, porque eu fui com um olhar extremamente crítico para aquilo. Eu fui julgando, falei, cara, será que é isso? Acho que isso aqui é um movimento, acho que é só uma onda, daqui a pouco passa, acaba. E cara, o meu coração ele estava tão crítico, e eu perdi 3 horas olhando, julgando e criticando, até o ponto que Jesus virou, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, você não entendeu absolutamente nada, eles vão receber, porque eles estão completamente quebrantados na minha presença. Você não vai receber absolutamente nada se você não transformar o seu coração. E eu fiquei, a partir daquela oração, o Espírito Santo falou comigo, e eu fiquei até o fim. O John chupou a roda do carrinho lá, com 6 meses, acho que é por isso que ele não fica doente até hoje. É verdade. A gente olhou, daqui a pouco olhou, ele com a boca toda babada, lambendo o carrinho, 6 meses, meu Deus do céu. Eu tive essa experiência com Deus. Nós saímos do estádio, fomos para casa. A Érica teve um problema de saúde, teve que tomar antibiótico, tudo assim, em 2 dias, num período de 2 dias. O John teve que tomar antibiótico, mas não foi por causa da roda do carrinho, eu acho. O Enzo teve que tomar antibiótico e eu perfurei o meu tímpano, não sei como. Qualquer pessoa não, mas pessoas que não são devotas, primeiro iam falar, cara, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu estou com um tímpano perfurado, eu não posso pegar avião e eu precisava voltar. E aí eu fui tentar remarcar a volta, eu tinha que deixar um rim meu lá para conseguir voltar. Eu falei, não, vamos passar dor, mas eu vou ficar com o meu rim aqui, bonitinho. Eu não duvidei da bondade de Deus, eu não duvidei do poder de Deus, eu não duvidei do amor dele, sabe? E eu estou aqui querendo te falar que pessoas usam os filhos como uma desculpa. E eu estou para te falar que não importa se o seu filho tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 15 anos, o que você faz reflete nele. Eu recebi uma pulseira depois, a gente já estava lá, eu recebi uma pulseira da área VIP dos pastores. E eu fui para buscar água só por isso. Porque a presença de Deus estava muito grande lá no gramado, e as pessoas tentavam chegar lá e não conseguiam chegar lá. Foi fechado, e eu consegui essa pulseira, eu fui lá. O Enzo foi comigo. Quando ele chegou lá, ele falou, pai, eu quero descer. Eu quero descer porque lá embaixo está a presença do Espírito Santo. É isso que eu estou te falando. Eu poderia dar qualquer desculpa. Meu filho tem 6 meses, como que eu vou para uma viagem dessa? Como que eu vou ficar 12 horas com uma criança de 6 meses? Estou vendo o Marlon com o Joaquim, que tem 2 anos aqui, dormindo no colo. E quantos os pais não estão em casa? Sabe? Não trazem os seus filhos. Hoje realmente não dá para trazer, mas, cara, antes da pandemia, se você não for uma pessoa devota, não exija com que os seus filhos sejam devotos. Você é o exemplo deles. Quando você é uma pessoa devota, você entende onde Deus está e onde você está. Paulo entendeu isso perfeitamente. No começo da sua vida, logo que ele se converte, ele com uma conversa com os apóstolos, ele falou, olha só, eu sou tão apóstolo quanto vocês. Passou um tempo, ele já mudou o discurso dele, falou, eu sou o menor dos apóstolos. E no fim da vida dele, Paulo, estou falando de Paulo, que foi essa pessoa tão extraordinária, diz, eu sou o maior dos pecadores. Ao mesmo tempo que ele se achava o maior dos pecadores, ele estava tão próximo, tão conectado
com Cristo, ele não queria sair da presença de Deus, ele não queria sair da presença de Jesus. Ele vivia para Jesus, ele fazia tudo para Jesus, sabe? Ele tinha tanta convicção da sua devoção, que ele declara lá em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, cara, se eu viver, eu vou viver por Cristo. Eu quero concluir essa mensagem com um dos textos mais lindos de Paulo, que todo mundo fala. Está lá em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, depois da sua conversão, viveu uma vida completamente devota a Cristo. Completamente devota a Cristo. E por isso ele tinha esse desejo de estar na presença de Deus. Por isso, onde ele ia, a luz de Jesus se refletia através da vida dele. Sabe? Ele decidiu não se importar com a sua aparência. Ele decidiu não se importar com o que as pessoas fossem pensar dele. E é isso que eu quero te falar no dia de hoje. Pare de se importar com o que as pessoas pensam. Pare de se importar em, olha só, eu preciso respeitar aqui o politicamente correto. Politicamente correto, o caramba. Você precisa falar do amor de Deus, cara, para todas as pessoas. Você precisa falar do amor de Deus, cara, para um homossexual. Você precisa falar do amor de Jesus para um muçulmano. Você precisa falar do amor de Deus para aquelas pessoas que vivem na comunidade. Você precisa falar do amor de Deus para o rico, porque sem Jesus todos eles vão para o inferno. Sem Jesus eu estaria lá. Sem Jesus você estaria lá. Quando nós somos devotos, nós entendemos essa necessidade. E você precisa entender a sua necessidade no dia de hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos. Paulo teve a sua vida transformada. Ele queria tanto, depois da sua transformação, estar perto de Jesus, que ele viveu coisas extraordinárias. Eu acabei pontuando mais aqui as lutas que ele passou, mas Paulo hoje está lá, cara. Sabe, num lugar onde nós estaremos em breve, mas tudo isso por conta de uma decisão. A palavra de Deus diz que não fomos nós que chegamos a Deus, Ele se chegou a nós, Ele chegou a nós, e essa aqui é a prova viva. Não foi Paulo que procurou, foi Jesus quem procurou Paulo. E Jesus está te procurando no dia de hoje. Se você está aqui, foi porque Ele te procurou no dia de hoje. Foi para que você entendesse que você é importante, que você faz parte do plano dEle. Por isso eu quero te dar a oportunidade agora de entregar a sua vida para Jesus. Sabe, de você falar: Jesus, assim como Paulo teve a vida transformada, assim como Paulo experimentou tanta coisa boa sendo uma pessoa devota, eu quero ser uma pessoa devota, e por isso eu preciso entregar o meu coração. E mais uma vez, nós dizemos isso constantemente, não é a respeito de uma religião, mas é a respeito de Deus vivo, da única pessoa que venceu a morte. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, eu não sei se existe alguém aqui, mas se existir, eu quero que você levante sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Existe alguém que, glória a Deus pela sua vida? Existe mais alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Levanta sua mão. Hoje é dia que o Senhor quer se encontrar contigo e quer falar: olha só, hoje eu tenho uma história diferente por você. Fique em pé no seu lugar, nós queremos te ver. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar com você. Se coloque em pé, por favor. Você que deseja fazer essa oração, eu não quero te expor, eu não quero pesar na sua vida. Aqui, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por outra vida ali, glória a Deus pela sua vida. Hoje é dia de salvação, glória a Deus por esse casal. Hoje o Senhor quer fazer algo novo. E é exatamente isso que eu digo. Quando eu digo que não fomos nós quem chegou, você veio aqui, cara, porque Jesus trouxe você até aqui. Vocês jovens chegaram até aqui porque Jesus trouxe vocês aqui. E se você for uma pessoa devota, eu posso afirmar para você que Ele vai transformar a sua vida. Ele vai pegar a sua história, Ele vai passar um pano e vai acabar com aquilo que você já foi condenado um dia. Sabe, não importa de onde você veio, é daqui para frente, para onde Ele vai te levar. E Ele só consegue te levar se você tiver uma vida devota. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos, perdoa os meus pecados,
Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história, Jesus. Que eu me torne uma pessoa completamente devota ao Senhor. Amém. As pessoas vão chegar até você para que você preencha um papel. Nós queremos nos conectar até você. Nós não vamos te pedir absolutamente nada. Nós simplesmente queremos nos aproximar de você. Então, se você puder preencher esse papel, nos entregar no final, nós queremos ter uma ligação com você. E eu gostaria muito de te abraçar pessoalmente. Gostaria muito de dar um abraço nesse casal. Gostaria muito de dar um abraço no irmão lá atrás, no irmãozão lá atrás. Mas eu, infelizmente, fico impossibilitado por conta de tudo isso. Mas sinta-se abraçado por mim, sinta-se abraçado pela IA Church. Nós amamos vocês, estamos felizes com a decisão de vocês. Lembrem de uma coisa, a palavra de Deus diz mais uma vez: se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Absolutamente tudo novo se fez, amém? E se você deseja mudar a sua postura, mudar a sua atitude, se tornar uma pessoa devota de verdade, porque não tem como você ser meio devoto. Eu só quero falar uma coisa online. Se você fez essa oração online também, eu peço que você aponte seu celular aí na tela, tem um QR Code. Nós também queremos nos conectar. Esse QR Code vai te jogar direto para um número de WhatsApp e nós queremos entrar em contato com você. Mas eu estava falando aqui que não existe como nós sermos meio devotos. Pessoas que são meia devotas não experimentam Deus por completo, Jesus por completo. E você hoje também, que talvez tenha vivido ou esteja vivendo uma vida sem devoção, hoje o Espírito Santo quer tocar no seu coração e quer botar esse amor por Jesus de novo, reacender essa chama para que você seja uma pessoa que transforme a comunidade. E sem Jesus é impossível que isso aconteça. Que você vá para sua casa com espírito de alegria. Se alegre no Senhor, porque o que Ele fez aqui nessa noite pode mudar a sua história. Vai mudar a minha com toda a certeza do mundo. Eu creio que essa atmosfera de louvor e devoção vai se perpetuar nessa igreja aqui. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.